Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é Beni. E hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês. Um pequeno estudo. E vamos falar sobre esperança. Eu passei uma noite onde eu orei e senti assim, sabe, mover no meu coração sobre essa palavra. Estou preparando um outro estudo, mas me veio vontade de falar sobre esperança. Mas antes disso, como de praxe, eu quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar, me ajudar no meu canal. Compartilhe nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu Facebook. Nos ajude a crescer, nos ajude a expandir nesse Brasil afora a palavra de Deus. Muito simples. É muito simples. Você pode me ajudar. Você conhece alguém aí que precisa de Cristo? Alguém que quer ouvir uma palavra saudável, uma palavra de vida? Indica aí, meu canal é muito simples, é um cantinho aqui da minha casa, onde eu tiro um tempo para estar com vocês, para aprender com vocês, para falar com vocês. Eu vou começar aqui. O nosso versículo base hoje vai ser em Romanos, capítulo 4, versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Abraão, ele agiu contra a esperança. Ele não só foi o pai da fé, o pai de uma grande nação, onde não havia esperança nenhuma. Ele simplesmente teve esperança. Ele agiu contra todos os princípios de razão, todos os princípios humanos. Vamos analisar a vida de Abraão um pouco. Abraão, ele já era um senhor, tinha uma esposa estéril, morava numa terra onde eram pessoas idólatras, uma terra completamente religiosa, onde adoravam vários deuses, pessoas tinham estátuas em suas casas e tinham templos de vários deuses. E dentro dessa situação, o que aconteceu? Abraão recebeu um chamado, ele escutou uma voz. Imagina só, um rapaz, um senhor, né? Está lá andando, ou está no seu trabalho, escuta uma voz. Abraão, eu vou te tirar da sua família e vou te levar para uma terra que manda leite e mel. A sua descendência será como a areia do mar, será como as estrelas do céu. Abraão simplesmente creu, ele não duvidou. Do nada, apareceu, Deus escolheu Abraão, viu que ele era justo, e dali surgiu toda a descendência israelita. Foi de Abraão. De Abraão foi o princípio de tudo. Dali veio a descendência de Jesus, dali veio os profetas, dali veio toda a descendência. Mas ele creu na palavra. Em detalhe, ele não só creu. Aí quando ele chegou lá para levar a esposa dele, porque a família dele era ele e a esposa, chegou para chamar a esposa dele simplesmente creu também, não duvidou. Poxa, eu sou estéril, sou velho, mas eu vou acreditar nisso aí. É uma esperança. Ela acreditou na autoridade do esposo e falou, vamos. E foram a peregrinar pelo deserto. Imagina só. Abraão foi. Ele não era pessoa pobre, ele já tinha condições financeiras. Ele não era um homem pobre, ele era um homem já de idade. E tinha uma esposa estéril. Ele carregou o que ele não podia ter feito. Ele levou o sobrinho, a esposa, o sobrinho, que chama Ló, a esposa de Ló, que futuramente foi a mulher lá que virou estátua de sal, e levou duas filhas que eram bem pequenas ainda. Levou as filhas. Ló levou as filhas dele, é óbvio, né? E foi. Mas
E aí, no decorrer dessa jornada, eles se separaram. Eles seguiram o seu caminho. Ló foi para um lado, foi para as planícies de Sodoma e Gomorra. E Abraão seguiu para o deserto. E assim cumpriu o que Deus queria. Deus queria apenas Abraão, a esposa dele. Somente os dois. Nada mais, nada menos. Esperando contra a esperança. Essa é uma frase curiosa. Como pode alguém esperar contra a esperança? Abraão realizou esse feito. Ele foi o homem que agradou a Deus. Certamente devemos aprender com ele. Há um ditado popular que diz: a esperança é a última que morre. Isso é muito sério, é muito certo. A verdade é que nossa esperança de fato morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E essa esperança se chama Jesus. Jesus Cristo é a nossa esperança. É dele que podemos esperar todas as coisas. É nele que podemos depositar o nosso amor, depositar a nossa dedicação, depositar o nosso carinho. É em Jesus. Aonde você imagina não ter mais esperança, foque em Jesus, que Ele é a esperança. Ele é o que rompe os grilhões, Ele é o que faz os milagres, Ele é o que muda a situação, Ele é o que usa o Espírito Santo, que é um mensageiro de Deus, que é um ser de Deus que nos ensina, que nos convence do pecado, que cura o nosso psicológico, que nos ensina, que reforça a mente, que nos dá sabedoria, é o Espírito Santo. Onde não há mais esperança. De uma forma natural, de uma forma natural, Jesus é a esperança. Jesus ele pode controlar impulsos humanos, mas para isso a pessoa tem que querer, é óbvio. No sentido de pessoas que bebem demasiadamente, pessoas que têm problema com álcool. É em Cristo que ele vai conseguir vencer. Pessoas que fumam, que estão destruindo a saúde, é em Cristo que ele vai conseguir. Não é em homens, não é... Enfim, não é em homens, mas somente em Cristo. Lógico que existem psicólogos, existem psiquiatras, existem terapeutas. Ajuda, é óbvio. É óbvio, estão aí para isso, para nos orientar, para nos ajudar. Mas Jesus, ele é a fonte de toda sabedoria, de todo conhecimento. É Jesus. É Jesus. Ele foi a causa que fez Abraão esperar 25 anos pela realização de uma promessa, sem perder a alegria diária. Abraão ele era um homem muito alegre, um homem muito sábio. Ele simplesmente esperou. E ele morreu sem conhecer a terra prometida. Ele morreu e ele não conheceu. Ele viu lá do céu. Ele viu lá, olha, meus descendentes crescendo. Abraão era um homem de oração e colocava toda a sua expectativa em Deus. E não no aspecto natural das coisas. Isso é óbvio. Né? Abraão ele não via como uma pessoa comum via. Imagina, eu sou casado com uma mulher estéril e eu vou ser pai de uma grande nação? Isso é loucura. Isso é doideira. Mas ele simplesmente não pensou em momento algum. Ele não tosquenejou na sua fé. Ele não tosquenejou na sua... Tosquenejou é oscilar ou duvidar. Ele não duvidou. Ele simplesmente creu. Ele simplesmente creu. Ele creu e aconteceu. Jesus é a própria esperança, tanto dos antigos como nas novas gerações, e isso pode ser constatado em uma análise bíblica sobre o significado da palavra esperança. Se você ler a Bíblia, pegar a Bíblia e ler ela conforme ela é, pegar no Velho Testamento, vocês vão observar que existem muitas profecias sobre Jesus. E alguns estudiosos dizem que no Velho Testamento, quando fala o anjo do Senhor, é o próprio Jesus que veio com anjos
para visitar os profetas, inclusive Abraão. O anjo do Senhor foi até Abraão, com outros anjos, estavam lá. Então Jesus, ele é a esperança desde os tempos mais remotos até os tempos mais futuros. Ele é a nossa esperança. Vamos lá, então, né? Da sequência. Esperança vem do verbo trivia, vem do verbo hebraico gavá, significa olhar esperançosamente em uma direção particular ou esticar a corda. Essa foi a esperança realizada na vida de Raabe, no Josué capítulo 2, versículo 18 ao 21. Vou citar aqui uns 3 tipos de esperança. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Raabe, que também eu falei sobre Abraão, né, que ele era já de idade, e depois quando ele teve o Isaac, ele estava bem mais velho ainda. A esposa dele já nem menstruava mais, porque até então quando ele saiu ela ainda menstruava, mas ela era estéril, ela não podia ter filho, não havia possibilidade dela ter filho, não havia possibilidade dela ter filhos. Aí quando ela engravidou, que teve toda uma trajetória, ela nem menstruava mais, e ela engravidou. Foi quando o anjo do Senhor foi visitar Abraão, e ela escutou pela tenda lá, eles conversando, e o anjo falou, você vai ter um filho. E ela riu, e o anjo, na mesma hora, apareceu para ela lá onde ela estava. Pelo fato de você ter rido com ironia, eu ser mãe, já nem menstruação não tenho mais. Aí o anjo falou, olha, seu filho vai chamar Isaac, que significa sorriso, risada. E foi o que aconteceu. Vamos sobre Raabe. Raabe está registrado em Josué, capítulo 2, do 18 ao 21. Lá conta a história de Raabe. Vamos lá. Raabe, ela era uma meretriz, uma prostituta, que tinha uma casa, no muro da cidade. No muro da cidade. Só que ela era temente a Deus. Ela era prostituta, mas ela era temente a um Deus que ela não conhecia. Ela tinha um temor. Porque ela poderia... Aí veja bem. Quando Josué enviou os espias para espionar Jericó, que é onde ela vivia, nas muralhas, eram imensas muralhas. Ela vivia nas muralhas. Aí os espias foram descobertos e esconderam na casa de Raabe. Ela tinha uma casa de 2 andares, no andar de cima escondeu eles no meio do cereal, no meio da palha. E ela protegeu eles. Quando ela protegeu eles, ela pediu algo em troca. Falou, olha, eu proteger vocês, mas eu não quero que a minha descendência seja apagada, como vai ser a descendência de Jericó. Ela teve uma esperança, ela acreditou. Eu não quero que a minha descendência seja exterminada como a descendência de Jericó. Meus amados irmãos, se vocês lerem a Bíblia com muita atenção, vocês não vão entender aonde foi parar Raabe. Se você ler em Mateus, capítulo 1, onde conta a genealogia de Jesus, lá está Raabe. Ela se tornou uma das descendentes de Jesus. Imagina só. Porque ela fez um pacto, com os israelitas, e na lei, a palavra tinha muito peso na época da lei, nessa época, a palavra tinha muito peso, ela tinha que ser cumprida. E os soldados deram a palavra, não, você não vai ser exterminada.
E aí eles destruíram Jericó e levaram Raabe. E a Raabe casou com um israelita, provavelmente de Judá, óbvio, com certeza. E constou ali, porque Raabe, se eu não me engano, ela é a tataravó de Davi. Tataravó de Davi. É isso aí, meus irmãos. Esperança, fé. Nos momentos mais adversos, quando a gente acredita, coisas extremamente acontecem. Coisas aos olhos humanos acontecem. Coisas loucas aos olhos humanos acontecem. E que apareceu cerca de 36 vezes somente. Fui pondo aqui. Esperança era um cordão na corda vermelha. Na corda de cor vermelha, esticada na porta de Raabe. Ah, tá, é verdade. Ela pôs um cordão na porta da casa dela e falou: na hora que vocês entrar para matar todo mundo, a casa que tiver com cordão vermelho, vocês não entram aqui, não matam, não me matam, não me extermina. Era proteção, era um sinal que aquela casa não era para mexer. Né? E essa marca vermelha, depois, mais na frente, em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 13, aconteceu algo bem parecido. Quando os israelitas, isso já na frente, não tinham mais esperança, eles estavam no Egito, eram escravos, estavam fabricando tijolos, amassando lá os tijolos e preparando e construindo lá, fazendo as construções faraônicas de Faraó. Eles clamaram ao Senhor, como seria a última luz no fim do túnel, uma luzinha bem pequenininha no fim do túnel. Só que tudo já estava projetado. Surgiu um homem, uma criança chamada Moisés, e numa época onde estava preparada para exterminar as crianças, os meninos, né, os bebês, homens, os bebezinhos dos israelitas eram para ser exterminados. O que acontece? As parteiras que fizeram o parto lá de Moisés acharam ele muito lindo. Ele era o estereótipo dele, a aparência dele, completamente diferente dos israelitas. Ele era muito bonito. A parteira olhou assim: esse aqui é muito bonito, não vamos exterminar ele não. Escondeu lá com a mãe lá, entregou para a mãe manteve um tempo lá, e a hora que começou a chorar demais, e ela pegou, botou no cesto betumado, e esse cesto desceu o rio, e Miriam, que era irmã mais velha de Moisés, ela seguiu a cerca do rio, entre os matos, e nessa mesma hora estava a filha de Faraó tomando banho no rio. Ela viu a criança, se encantou com a criança, e a criança estava chorando muito, e a filha de Faraó: nossa, essa criança deve estar com fome, por isso que ela está chorando. Aí Miriam sai lá do matinho, lá: ó, eu conheço uma mulher que teve filho e está dando de mamar. Eu falei: então traz essa mulher para cá, para dentro da minha casa. Eu vou separar aqui um quarto dos empregados, e vou colocar você, vou colocar essa mulher, vocês vão cuidar aí da minha criança, só que ele vai ser meu filho. E desde então, Moisés estava sendo preparado para ser faraó, porque nessa época ele era filho, essa menina era filha de Ramsés III, que foi um homem, Ramsés I, segundo, se eu não me engano. Ele era um homem muito mau, mas ele só tinha uma filha mulher. Ramsés III. Ele só tinha uma filha mulher, ele não tinha um filho homem. Então o que acontece? O neto dele seria o próximo faraó.
No caso seria Moisés. Moisés ele foi treinado em artes marciais egípcias, em toda a cultura egípcia de tudo na área religiosa, em todas as áreas. Ele foi treinado, ele foi ensinado, ele falava outras línguas, ele era um cara muito inteligente. Então, assim, Deus usou esse momento, Deus preparou Moisés para tirar ele de dentro da casa de Faraó, criou todas as situações para mudar a esperança, para dar esperança para todo o povo de Israel. Olha que lindo! A gente não consegue entender o ver de Deus, a gente não consegue olhar para o ver de Deus. Entregou para a mãe manteve um tempo lá, e a hora que começou a chorar demais, e ela pegou, botou num cesto betumado, e esse cesto desceu o rio, e Miriam, que era a irmã mais velha de Moisés, ela seguiu a cerca do rio, entre os matos, e nessa mesma hora estava a filha de Faraó tomando banho no rio. Ela viu a criança, se encantou com a criança, e a criança estava chorando muito, e a filha de Faraó, nossa, essa criança deve estar com fome, por isso que ela está chorando. Aí Miriam sai lá do matinho, lá, ó, eu conheço uma mulher que teve filho e está dando de mamar. Eu falei, então traz essa mulher para cá, para dentro da minha casa. Eu vou separar aqui um quarto, o quarto dos empregados, e vou colocar você, vou colocar essa mulher, vocês vão cuidar aí da minha criança, só que ele vai ser meu filho. E desde então, Moisés estava sendo preparado para ser faraó, porque nessa época ele era filho, essa menina era filho de Ramsés III, que foi o homem, Ramsés I, segundo, se eu não me engano. Ele era um homem muito mau, mas ele só tinha uma filha mulher. Ramsés III. Ele só tinha uma filha mulher, ele não tinha um filho homem. Então o que acontece? O neto dele seria o próximo faraó. No caso seria Moisés. Moisés ele foi treinado em artes marciais egípcias, em toda a cultura egípcia de tudo na área religiosa, em todas as áreas. Ele foi treinado, ele foi ensinado, ele falava outras línguas, ele era um cara muito inteligente. Então, assim, Deus usou esse momento, Deus preparou Moisés para tirar ele de dentro da casa de Faraó, criou todas as situações para mudar a esperança, para dar esperança para todo o povo de Israel. Olha que lindo! A gente não consegue entender o ver de Deus, a gente não consegue olhar para o ver de Deus, a forma que Deus vê toda a situação, todo mover. Ele traz esperança onde não há esperança. É isso aí que eu quero mostrar para vocês. Bom, eu estou encantado aqui eu amo essa mensagem, essa passagem de Moisés. Muito linda, muito linda. Então veja bem, nesse decorrer, Moisés ele matou um egípcio, ele viu um egípcio maltratando um israelita. Ele foi e matou o egípcio, enterrou na areia. Moisés se vestia como egípcio, ele usava maquiagens, usavam as roupas egípcias, ele tinha um cabelo raspado, porque os egípcios, tanto homens quanto mulheres, eles raspavam a cabeça porque dava muito piolho na época, era muito piolho. E, então eles raspavam, colocavam uma peruca por cima. Irmãos, vocês são o mesmo sangue, não briga não. O que aconteceu? Os israelitas viraram para ele, para Moisés. Por acaso você vai, e falaram bem alto, por acaso você vai tirar a nossa vida e enterrar na areia, igual você fez com aqueles egípcios? O que acontece? Eles eram escravos, estavam trabalhando e brigaram. Os soldados escutaram, falaram, como assim? Esse homem matou um descendente nosso? Matou um egípcio? Quando Moisés viu aquilo, ele entrou em desespero, falou, vou morrer, tô ferrado, e saiu correndo, deixou tudo, saiu com a roupa do corpo e foi pro deserto. E lá Deus criou a situação para tirar ele do conforto,
E Moisés estava na zona de conforto, ele não tinha ideia nenhuma de ser um dia o libertador dos israelitas. De maneira nenhuma passou isso pela cabeça dele. Quando Deus levou Moisés para o deserto, lá ele falou com ele na sarça. Quem conhece a história sabe, se você ler ali, vai ler Gênesis, Êxodo fala sobre isso, Gênesis fala sobre Abraão, Gênesis, Êxodo fala sobre Abraão, sobre a Raabe, fala Gênesis, Número, Levítico, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, Josué. São esses primeiros livros da Bíblia ali, fala sobre Raabe, fala sobre Abraão, fala sobre Moisés. É o que eu estou passando aqui para vocês. Tá? Leiam a Bíblia, leiam mesmo. Se não, lê online, põe para ouvir. São histórias lindas, são histórias bonitas que servem para trazer conforto, graça aos nossos corações. Aí o que acontece? Moisés estava lá no deserto. Deus falou com ele, uma sarça que queimava, mas não consumia. E nesse momento, Moisés recebeu uma unção de Deus. Moisés recebeu o poder de Deus. Ele se tornou um homem santo. Se a gente for observar a vida de Moisés, eu não quero entrar muito no assunto de Moisés, eu estou tentando mostrar o preparamento de Deus para Moisés para tirar o povo do Egito. Porque o povo estava sem esperança, mas eles deram um brado de misericórdia, de pedido de misericórdia, onde Deus ouviu. E a luz no fim do túnel para os israelitas foi Moisés. É isso que eu quero mostrar para vocês. Mas Moisés, ele foi um homem completamente santo. Ele estressou lá na rocha, assim, quem conhece a palavra de Deus sabe, ela estressou, ele deu uma pancada lá na rocha. Isso impediu ele de conhecer a terra prometida, de entrar, ele viu, mas ele não entrou. Mas ele era um cara que a irmã Miriam um dia, estressada com ele, porque ele, com inveja dele, porque ele era o escolhido de Deus, foi dar um empurrão nele, falou: quem é você? Eu sou sua irmã mais velha, sem exemplo, né? E Arão, que era irmão de Moisés, queria também ser líder. E Miriam também, nós somos teu sangue, somos chegados a você, mas a gente quer poder, a gente quer estar na liderança também. Aí na Miriam ter feito isso, ela tocar nele com violência, no sentido de empurrar, de afrontar Moisés, ela pegou lepra. Ela ficou leprosa. E aí Moisés foi clamar a Deus. Mas isso aí já passou, o povo já tinha sido liberto, Moisés já tinha tirado o povo do Egito, a Miriam viu o mar sendo aberto, ela viu as 10 pragas que foram lá, que foi afligida aos egípcios. Ela viu água transformar em sangue, ela viu praga de piolhos, moscas, gafanhotos, sapos, o céu ficou negro durante o dia. E aconteceu muitas coisas, caída de meteoro, são muitas coisas lá nessa briga ali, nessa luta para tirar o povo do Egito. Mas esse eu não vou entrar em muito detalhe, porque senão vai ficar muito extenso. Já estou aí há 29 minutos falando. Então veja bem. Aí o que acontece? Quando Moisés estava preparado, ele foi lá, expôs a ordem de Deus de tirar o povo do Egito, e a cartada final foi a morte dos primogênitos. Enfim, aí o povo foi liberto. O povo ganhou a liberdade.
de uma escravidão severa. Eu vou colocar aqui nos comentários embaixo, na descrição do vídeo, os capítulos. Eu estou falando sobre Abraão, eu falei sobre a Raabe, eu falei sobre Moisés. Eu vou colocar aqui na descrição os capítulos da Bíblia para que você possa ler. Vai lá, ler, entenda, busque conhecimento. Eu sempre estou falando isso nos vídeos. O conhecimento é poder. Conhecimento é poder. O terceiro e último significado bíblico de esperança é Elpis. Ocorre em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, capítulo 1, versículo 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da fé, da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus. Aqui, no idioma grego, se refere permanecer confiante em uma promessa, não tosquenejar, não duvidar. Esperança na graça de Deus para vencer no mundo terreno, firmado na promessa de eternidade com Cristo. Quem tem esperança não tem medo de perder a salvação. Quem tem esperança em Cristo, ele tem fé, ele acredita. A fé é o firme fundamento e o crer das coisas que não se veem. Eu não estou vendo a minha salvação, mas eu creio. Eu não estou vendo Cristo, mas eu creio que Ele existe, eu sinto. É isso. Eu pela fé eu vejo meu nome no livro da vida. Você tem que ver isso. Não é isso? Esperança na graça de Deus para vencer o mundo terreno, firmado na promessa eterna com Cristo. É interessante porque sem Cristo, essa certeza de vencer a vida é a morte. Se você não tem Cristo, você vai morrer. E a morte eterna, morte da alma, não morte de carne, morte de espírito. Não se concretiza. Quando você não está em Cristo, a sua salvação não vai acontecer. Você não está nele. Só existem dois caminhos. Ou estar em Cristo, ou estar no mundo, no inferno, no demônio. Busca aí o que você quiser. Mas só existem dois caminhos. Nada mais. Nenhuma filosofia, por mais racional e envolvente que parece, garante o acesso da eternidade a Deus. E em nenhum outro a salvação. Porque e nenhum outro a salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Está em Atos capítulo 4, versículo 12. Então é isso aí, vamos ficando por aqui. Esbarrei na câmera e os pés. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja em nos abençoe, esteja presente em vossos corações. Busquemos a paz, busquemos a esperança, que é acreditar, crer como Abraão, que algo que não aconteceu vai acontecer. Isso é esperança. Eu sempre falo, eu ainda não falei nos vídeos, eu creio que não, mas aonde há vida há esperança. Quando a pessoa fala que não quer viver, porque ela realmente não tem nada a esperar mais. Ela cansou de viver, cansou de tudo. Sabe? Então assim, onde há vida, há esperança. Que o Senhor Jesus abençoe mais uma vez. Que Deus abençoe minha família, abençoe as pessoas que me seguem, abençoe a cada um que deixou seu comentário, a cada um aí que nos vídeos anteriores, que compartilhou meus vídeos, que tem gostado do que eu tenho falado,
Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, graça e paz em vossos corações. Amém.